Bom dia, transformadores. Vamos ao Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 38 ao 40. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos o homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes nós ficamos até desconfiados quando alguém faz o bem, mas não está no nosso grupo, na nossa comunidade, não está exatamente no nosso caminho. O Evangelho de hoje ele fala sobre isso. João, discípulo de Jesus, vê alguém expulsando demônios em nome do Mestre e, sem pensar duas vezes, tenta impedir. Afinal, aquele homem não fazia parte do grupo dos discípulos, mas Jesus, com sua sabedoria divina, dá uma resposta que ainda nos desafia até hoje. Não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Aqui entra uma questão pertinente. Por que será que temos um coração aberto para reconhecer o bem onde quer que ele esteja? Se formos realmente sinceros, nós vamos perceber que muitas vezes fomos ou somos como João. Temos barreiras sim, pensamos que só quem está do nosso lado pode agir corretamente. Mas Jesus ensina que o reino de Deus não cabe dentro da categoria humana, das lógicas humanas. Ele não compactua com a mentalidade de nós contra eles. Nós não só não devemos nos opor ao bem, venha de onde vier, mas que, pelo contrário, devemos buscá-lo onde ainda não exista. Ou seja, no lugar de perder tempo delimitando quem pode ou não fazer o bem, devemos reconhecer a ação de Deus, que sopra onde quer. O Espírito Santo sopra onde quer. E por diversas vezes nós olhamos para outras pessoas ou grupos da própria igreja mesmo e caímos no erro de João. Pensamos, se não fazem como eu, eles estão errados. Mas Jesus quebra essa lógica. E na primeira leitura, no livro do Eclesiástico, nós vemos o valor da sabedoria. Quem a ela se apega herdará a glória. Para onde for, Deus o abençoará. Sabedoria é reconhecer que Deus age de formas que nem sempre compreendemos. O Papa Francisco, em uma de suas homilias, afirmou que fazer o bem é um dever, é uma cédula de identidade que o nosso Pai deu a todos, porque nos fez a sua imagem e semelhança. Se somos imagem de Deus, por que insistimos em limitar a ação dele? Pense em uma situação que alguém fez algo bom, mas gerou um certo incômodo em você, simplesmente porque não era do mesmo jeito que você faria. Mas por que a gente se sente assim? Muitas vezes isso revela um apego exagerado às nossas próprias ideias que não condiz com a verdade do Evangelho. Jesus, ele foi humilde desde a sua encarnação. Ele poderia ter vindo como um rei poderoso, impondo sua presença, mas escolheu o caminho da simplicidade e da proximidade com os pobres. São João Crisóstomo nos lembra disso ao dizer: Cristo não se contentou em padecer na cruz e com a morte, mas também quis fazer-se pobre peregrino, andar errante e nu, quis ser jogado no cárcere e sofrer as fraquezas para conseguir a tua conversão. Se Jesus, sendo Deus, não escolheu ninguém, quem somos nós para delimitar quem pode ou não fazer parte da sua obra? A humildade verdadeira nos faz reconhecer que não temos a posse exclusiva da verdade e que Deus age sim, até onde não esperamos. Então, antes de criticar alguém que está fazendo algo bom, se pergunte: será que eu não estou agindo como João, tentando impedir o bem somente porque não vem do meu grupo, da minha comunidade, da minha igreja? Entenda que existem diversos carismas, diversos modos de evangelizar e viver a fé.
O essencial é que Cristo seja anunciado. O Eclesiástico nos ensina que a sabedoria nos dá o tesouro da ciência e da compreensão da justiça. Então, devemos pedir a Deus um coração sábio, que saiba enxergar a sua presença onde menos esperamos. A verdadeira fé nos abre para reconhecer a ação de Deus em todo lugar. Se Jesus nos diz que quem não é contra nós está a nosso favor, então devemos aprender a enxergar o bem com um olhar mais amplo e acolhedor. Em vez de julgar, tente reconhecer algo de bom em alguém ou em algum grupo que você normalmente não consideraria. Esse gesto ele pode ser um passo para um coração mais parecido com o de Cristo. Que Deus nos dê a sabedoria de enxergar o bem, a humildade de reconhecer que não sabemos tudo e a graça de sempre acolher aqueles que também buscam o reino dos céus. Paz e bem.